Você acompanha a partir de agora Plantão da Alma. Apresentação de Raquel Bachega. Olá! Olá, lindezas! Muito bom dia! Esse programa é o Plantão da Alma, sempre com a proposta de trazer luz para o coração, abrir as portas da nossa alma para deixar lá dentro mais quentinho. Eu sou Raquel Bachega, sou psicanalista, e o que mais importa nesse programa, que é só mais um elo dessa corrente que acontece no entorno da programação da Rádio Boa TV Mundo Maior, o objetivo maior é fazer tudo para você com muito carinho. Então, nós agradecemos a nossa audiência sempre maravilhosa, que nos apoia, que faz a gente realmente se sentir assim, uma grande família aqui pela TV Mundo Maior e rádio, né? Eu quero agradecer também a equipe de feras que faz com que tudo isso aconteça, né? Então, aqui nos bastidores, o nosso querido Henrique Oliveira, nosso querido Rogério Palma, e claro, a todos os nossos amigos e familiares também da equipe, também da Rádio Boa TV Mundo Maior, que olha, sem eles, realmente nada disso chegaria para você com toda essa qualidade. São feras. E olha, direto ao ponto sobre o que a gente fala aqui. Saúde integral nos conceitos de medicina integrativa, cuidado centrado na pessoa, com ênfase em saúde mental, né? Ai, Raquel, meu Deus, o que é isso? Nós entendemos, dentro da saúde mental, que, lógico, nada é uma coisa só, o conceito moderno de saúde, e é cada vez mais, né, gente, moderno, mais do mesmo. Um conceito milenar de saúde é que nós somos um todo, né? A saúde holística compreende corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, nós falamos sobre saúde mental, sim, mas sempre ampliamos para estudos sobre filosofia, né, na própria psicanálise, a própria medicina convencional, trazendo entrevistas, de vez em quando, aqui para esclarecer pontos importantes para a gente, e a gente vai se ajudando. A ideia é trocar informações, né? Então, tudo que eu disser aqui, anote aquilo que te interessar, veja se é para você. Uma coisa tem que ser dita e é importante que seja dita. Nós falamos para muitas pessoas. Inclusive, o tema de hoje é delicadíssimo. Então, tudo que eu vier falar aqui para você é no tom de estudos e reflexão, tá? Não olhe para mim como alguém que é assim, pronto, acabou. Imagina! O ser humano está em construção, nós vamos descobrindo, nós vamos estudando, evoluindo dentro de um tempo, espaço, uma cultura, né? Então, como eu posso dizer que a dor é uma só? A dor não se compara, se ampara, ainda mais trabalhando com saúde mental, né? Então, com esse respeito e admiração pela sua história, pegue o que for bom, analise, pense, reflita, para que nós possamos seguir em frente, né, dentro do nosso mosaico de vida. Então, outro recadinho importante: se você passa por algum desafio na saúde mental, não passe por nada sozinho ou sozinha, tá certo? Busque sua rede de apoio, busque ajuda profissional. Terapia salva vidas, não é luxo, tá bom? Não é luxo. Procure sua rede de apoio, procure falar sobre as suas dores, né? Sejam elas quais forem. Então, fica aqui o nosso recadinho, o nosso pedido especial. Olha, para nossa audiência, um recadinho também. Geralmente esse programa é ao vivo. Este hoje é gravado. Nós estamos no feriado, né, de finados, onde nós lembramos, pelo menos no calendário, né, gente? Existe uma data voltada a isso, mas é claro que quem ama fica no nosso coração e nos nossos pensamentos para sempre, né? Aqueles que se foram, aqueles que já habitam a espiritualidade, vivem só que de uma outra forma, é o que eu acredito, né? Não sei como você acredita, né? No que você acredita, mas hoje o tema tem a ver com isso, né? Voltado à ideia da passagem, né? Da nossa passagem, um dia todos nós vamos, nenhuma novidade, e aqueles que já se foram deixam marcas profundas, né, no coração daqueles que ficaram e que se amam mutuamente. Então, será que a morte existe? Como é que será que é? Como é que a doutrina enxerga isso? E a psicanálise, né? Será que dá para juntar as duas coisas? Ou pelo menos falar respeitosamente, obviamente, sob um aspecto e outro, e ver como que a terapia ajuda os casos de luto, né? Como que o espiritismo ajuda também nos casos de luto, no enfrentamento das questões que nós não temos controle, né? Nós não temos controle. O que é saudade, o que é sofrimento, o que gera dor e psicopatologias, né? Uma dor mal elaborada, quais as consequências do luto mal elaborado?
Então, hoje nós vamos falar sempre respeitosamente. Se você hoje assiste a este programa e perdeu o que a gente fala metaforicamente, ninguém perde ninguém, mas aquela coisa, se é vício de linguagem, né? Se você passou pelo desafio, né, da passagem, da morte física de um parente, né, próximo ou mais distante, né, de um filho, né, do marido. Imagino como deve estar doendo o seu coração. Respeitamos imensamente os nossos sentimentos, mas também hoje nós vamos tentar abrir um pouco a mente para enxergar a importância de entender essa fase, as fases do luto, né, e procurar realmente se cuidar, para que esse sentimento não atropele a gente, né? Não sugue a gente para uma espécie de um buraco negro onde a gente se perde, onde nós nos enfraquecemos, né? Onde nós nos perdemos de nós mesmos, porque tem gente que é assim, né? Quando falece alguém, e eu imagino aqui a dor, e eu não estou aqui comparando, quando eu digo que existem pessoas que se entregam, é porque se entregam mesmo, né? Não conseguem vencer o luto. E mais uma vez, para cada um é um, mas nós precisamos encarar isso um pouco mais de frente, para que nós não sejamos, como disse aqui, atropelados por essa questão que é o luto, né? Então, falando de um assunto delicado, até para muitos pesado, pesaroso, mas sem tanto peso, o programa hoje é dedicado a essa questão, né? Gostaria que o Rogério espelhasse para mim, por favor, como nós vamos chamar aqui esse programa de hoje. Se chama assim: A Ideia da Morte segundo a Psicanálise e o Espiritismo, certo? A ideia da morte segundo a psicanálise e o espiritismo. A ideia que se faz sobre a morte. Qual é a sua ideia sobre a morte? Como você enxerga esse momento, né? Você pensa sobre isso, né? Então a gente fica sempre muito receoso de falar sobre isso. Ainda existe muito tabu a respeito disso. Calma, nós vamos conversar. Hoje o programa, obviamente, é gravado, porque estamos aí nesse feriado, não é? Estou gravando aqui com a equipe que se dedicou para estar aqui com você, para ter um conteúdo inédito nesse dia. Não significa que você não pode mandar sua mensagem, tá? Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, ela vai ficar registradinha e na hora certa as meninas vão pegar, né? Ali a Sol, a Verinha e enviar para mim. A gente pode tirar a sua dúvida sem problema nenhum, tá? É o 11 996433827, nosso telefone de WhatsApp. Obrigada, Rô. 11 996433827, sem problema nenhum. Talvez não vai dar para te responder assim na mesma hora, mas querendo você pode deixar o seu depoimento, falar como está sendo para você, se você estiver passando por essa dificuldade sobre o luto, tá? Nós estamos aqui para tentar ajudar, nos ajudarmos mutuamente, certo? Mas vamos pensar um pouquinho sobre a morte sob o ponto de vista poético, né? O nosso corpo, o que que morre, o que que vive, o que que continua, o que paralisa, o que tem fim, o que é temporal, né? Corpo físico, né? Nós morremos todos os dias, células se renovam, mas células morrem. A gente tem que pensar sobre isso todos os dias, isso acontece. Mas tem uma parte de um pensamento bem poético mesmo que eu gostaria de espelhar para vocês. Se o Rô puder colocar, olha que coisa linda. Entre aspas, diz Marguerite Yourcenar, escritora belga, ela diz assim: Corpo, meu velho companheiro, nós pereceremos juntos. Como não te amar? Forma a quem me assemelho, se é nos teus braços que abraço, que abarco o universo, né? Se é nos seus braços que eu abarco o universo, abraço e abarco, né? O nosso corpo é esse veículo mesmo, onde a gente consegue conquistar, realizar na matéria, nesse mundo, né? O mundo dos espíritos, né? No livro dos espíritos nós temos as classificações dos mundos conforme não só o que se pensa, mas o que se vibra, né? Os mundos felizes, mundos primitivos, tem uma escala de mundos e a qualidade dos espíritos que habitam esses mundos, ela é de acordo com a sua moral, o seu pensamento, a sua evolução, o que ele vibra em termos de amor, compreensão, né?
E nós aqui na Terra vibramos de um jeito muito peculiar, estamos aprendendo a vibrar melhor. A vibrar significa, a vibração é nossa identidade, ela é volúvel, né? Nós vibramos tantas coisas durante o dia, coisas boas, coisas ruins, né? Mas o nosso corpo, ele é especialista na matéria, ele ainda é denso, mas ele é o que toca o tangível, né? Nesse mundo que é material. Então, essa escritora foi muito feliz, né? Como não te amar, corpo querido? Mas é certo, um dia pereceremos. Mas enquanto isso não acontece, até lá, é por você que eu abarco o mundo. Abarco o mundo, não, abarco o universo. Olha que interessante. Nesse universo, é através do meu corpo, nessa existência, nesse momento, que a gente pode realizar as coisas, né? Mas aí, como a gente lida com a ideia da morte, algo tão sutil, algo tão não tangível, né? Intangível, que é etéreo. Como acreditar no etéreo a ponto de me convencer que a pessoa que se foi ainda continua? Porque nós temos na doutrina espírita estudos a respeito disso o tempo todo, né? O que é matéria, o que é o corpo físico, o que é o espírito, o que é o perispírito, o envoltório do espírito que se comunica com a matéria, vice-versa, levando suas impressões, né? É todo o mecanismo etéreo para além do corpo físico. É difícil mesmo. Então, o tema de hoje é, tudo bem, sobre a ideia da morte, o que tem a oferecer a psicanálise e o espiritismo, né? Pensando no espiritismo, eu separei um texto belíssimo de Emmanuel, só podia ser, né? Desculpe se você é fã de André Luiz, eu sou super fã de todos, mas tem aquele que a gente é fã mesmo, fã número um, né? No meu caso, Emmanuel, gente, não tem jeito. Né? Eu peço licença para Lívia, porque eu sou uma tiete realmente de carteirinha. Emmanuel, para quem não sabe, mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier. As obras dele realmente são incríveis, não há um texto que não tenha realmente um universo para você descobrir, né? E pensar e refletir. Cada palavra é muito bem escrita, cada palavra é muito bem colocada. E nesse texto, eu vou pedir para o Rô começar a colocar para mim, e nós vamos acompanhar juntos a leitura e fazer as suas interpretações. Muito bem, olha que coisa linda. O texto se chama À Frente da Morte, né? Diante da morte, diz Emmanuel, não ouvides que além da morte continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhe os sonhos. Pode deixar assim um pouquinho, tá, Rô? Por favor. Presta atenção em algumas palavras que, como eu disse, Emmanuel não coloca palavras em vão. Não ouvides, não esqueça, né? Não esqueça que além da morte, continua vivendo o amado que partiu. Olha só que interessante. As suas lágrimas que você solta hoje, verte hoje, né? São como fel para essa pessoa. E aqui um cuidado, não é que não é para você não chorar pelo que foi, pelos que foram. É para que você não chore desesperadamente. O desespero, as aflições que chegam ao patamar do insuportável para aqueles que ficaram muitas vezes, diz Emmanuel, são espinhos, são como espinhos que lhe implantam no coração de quem foi. A tua mágoa é destrutiva para essa pessoa. É como diz Emmanuel aqui, seria como se fosse neve que congela os sonhos dessa pessoa que tem à frente um novo horizonte a traçar, né? Quer dizer, a separação, ela é do corpo físico, a morte não existe, né? Continuando então o nosso texto, Emmanuel diz assim, no próximo slide, por favor, Rô. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para frente, honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Vamos parar um pouquinho aqui, mas pode deixar o slide, Rô. Olha só, palavras que não são colocadas em vão mais uma vez. Por mais que a separação te lacere, te quebre no meio, levanta-te e segue para frente. Como, Raquel? É impossível. Emmanuel pede, porque há consequências se você não fizer isso.
Quais são as consequências, a gente já vai ver. E ele diz: honra, honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas de que o mundo te reservou. Quer dizer, se você honrou a pessoa em vida, honra a morte também. Honre essa pessoa na morte também, né? Trabalha a tua confiança na certeza de que você tem tarefas a cumprir. A tua missão ainda não acabou, as suas tarefas ainda não acabaram. E ele continua: não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto em que nos arroja a invigilância, compelindo-nos a desprender longo tempo na recuperação do rumo certo. Continuando ainda nesse slide, a gente vê o seguinte: deserção. O que é desertar, né? O soldado desertou da guerra, ele fugiu, né? Então, Emmanuel traz aqui: não fuja desse sofrimento, não queira tapar o sol com a peneira também no que você está sentindo, porque fugir é dilatar, é ampliar a sua dor. Só que ele diz isso poeticamente, né? Fugir, a fuga é a dilatação do labirinto, e labirinto é onde a gente entra e se perde, em que nos arroja em vigilância, compelindo-nos a despender tempo ainda maior para recuperar o tempo perdido e voltar ao rumo certo. Ele diz que há um grande gap, um grande vazio, se nós não buscarmos em nós certo equilíbrio dentro do possível, né? Interessante, né, Rô? Pode voltar para cá um pouquinho, por favor? Que as palavras que ele, como eu disse, Emmanuel é sensacional, ele maneja muito bem, né? Um excelente na língua portuguesa, na interpretação, na poesia. Ele traz tom de filosofia para a gente pensar. Então, ele realmente é um comunicador, é um autor de obras completo, né? E traz o amor, tentando trazer a compreensão para a gente. Então, Emmanuel diz, né, no português traduzindo, para ficar ainda mais fácil para a gente, é o seguinte: se nós fugirmos como desertores de nós mesmos, de qualquer sofrimento, não é só do luto, mas hoje falando dele, né, nesse dia de finados, ou em que nós lembramos os nossos que já partiram, né, os nossos ancestrais ou até descendentes, muitas vezes, né, a dor é dor, não se compara, se ampara. Emmanuel disse: se nós desertarmos dessa missão de continuar trilhando o nosso caminho, o caminho que nos cabe, haverá dor ainda maior no nosso caminho, nós nos perderemos de nós mesmos, entraremos num labirinto, poderemos correr o risco de ficar muito tempo perdidos nesse labirinto, sem conseguir entrar, sem conseguir achar a saída, melhor dizendo. E entrar por aquela portinha, sabe? Que aí você aprende o caminho e fala: não, é por aqui, esse caminho eu já passei. Só sai desse labirinto realmente a pessoa que está cansada de dar voltas no mesmo lugar. Só que até aí se perdeu muito tempo, né? É esse tempo que nós não podemos perder. É dessa agonia estendida, por assim dizer, que Emmanuel quer nos privar, nos alertando. Próximo slide, por favor, Rô. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem, com o valor de tua renúncia e com a fortaleza de tua fé. Sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Né? Continuando nesse slide, tem uma questão muito interessante que diz assim, né? Recorda que a lei de renovação é para todo mundo. E se vai te ajudar a sustentar no caminho, vai ajudar também aquela pessoa que fez a grande viagem, aquele que fez a sua passagem. Sabe por quê, gente? Porque Deus não desampara ninguém. Deus não desampara ninguém. A todo momento nós somos beneficiários da graça de Deus na nossa vida. Por uma mão estendida, por um mentor que vem ao nosso socorro, né? E aí continua Emmanuel dizendo, veja bem, recorda que a lei de renovação atinge a todos, certo? Ajuda inclusive quem já se foi, com o valor de tua renúncia e com a fortaleza da tua fé, sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Quer dizer, com a tua renúncia e compreensão, entendendo que tudo está no lugar certo na hora certa, exercer a fé nessa hora é demonstração crucial, né, de como nós estamos nos portando perante a vida e perante
a Deus, né? Dentro daquilo que nós acreditamos, inclusive. Nós podemos sofrer, mas precisamos, como diz Emmanuel, converter essa dor em lição. Tanto que agora ele diz assim: converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque de outros domínios vibratórios, as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias solitárias, portas adentro de teu mundo interior, né? Ele está dizendo muito interessante, uma coisa que a gente precisa lembrar, né? A dor só vai doer ou ela vai nos transformar? É uma decisão, é uma postura mental que nós podemos adotar em favor de nós mesmos e em favor de quem nós amamos, né? Então, se eu converto essa dor em lição, eu transformo essa dor em saudade, depois em consolo, né? E ele diz, por quê? Porque, de alguma forma, as ligações vibratórias nos alcançarão. O pensamento que emanamos para os nossos queridos que já foram, né, chegam até eles da mesma forma que os pensamentos que eles têm a nosso respeito também nos chegam a todo instante. A morte não existe, né? Diz a nossa querida doutrina espírita, que consola há milhares de anos, né? Não só como se fosse só, não só pela parte histórica e cronológica do que Kardec traz, mas se você for estudar toda a parte, né, anterior à sabedoria milenar, aponta para a existência do espírito e a permanência, a continuidade do espírito que é atemporal. Se é assim, nós precisamos então encarar a morte, ou pelo menos começar a sentir dentro de nós como é que nós vamos resolver isso. Qual vai ser a nossa postura mental diante da morte, né? Não se quer dizer com isso que nós não vamos chorar, nós não vamos nos entristecer. E muitas vezes também se desesperar. A morte, ela tem um poder misterioso sobre nós, né? A gente fala, legal, eu sou espírita, eu acredito na doutrina, eu tenho provas para acreditar nisso. E aí, de repente, alguém muito querido faz a passagem, né? Não é algo confortável de se experienciar. Não para nós aqui, pelo menos no Ocidente, porque, exceto o México, né, a gente vai ver que dias como esse, por exemplo, são celebrados, né, como os dias dos mortos, né? Nós vamos falar sobre isso. Né? O meu espanhol é terrível, meu inglês é um pouquinho melhor, mas você já deve ter visto alguma coisa nesse sentido, né? Orientais que durante a lembrança, né, ano de aniversário, né, de morte de um parente, eles se reúnem, eles almoçam juntos, fazem ali as suas oferendas, por assim dizer, num rito de memória, de lembrança, né? E nos faz pensar, né, que pessoas realmente só morrem se a gente permitir isso dentro da gente. Mas também como elas vivem é a questão. Como é que elas vivem dentro de nós, nos machucando pela ausência ou de forma agradável por uma lembrança que deixou, um feliz encontro, uma memória que foi criada, um momento vivido bem legal, né? Que a depender de como as pessoas que se foram vivem dentro de nós, também nos machucam. E o que eu quero dizer com isso, né? Se eu lembrar pelo resto da vida de uma pessoa que eu sempre amei, que se foi com dor e sofrimento, a morada dela dentro de nós é angustiante. E como Emmanuel diz, onde ela estiver é como se fosse fel na taça de esperança de uma vida futura, de uma vida espiritual que hoje ela contempla face a face na eternidade, né? E a roda das vidas é algo incrível, né? Os reencontros, isso é tudo muito bacana. Mas vamos voltar ao texto, por favor. Próximo slide, Rô, por gentileza. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz, e por enquanto não passamos de meros aprendizes na Terra, amealhando conhecimento e virtude em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-los às trevas.
Isso até arrepia. E eu vou explicar o porquê. Gostaria de saber como você se sente em relação a isso também. Repara em torno dos próprios passos. A cada noite no mundo segue-se o esplendor do alvorecer, né? Ciclos, os ciclos sem fim. Interessante que, deixando esse slide mesmo, Rô, por gentileza, a gente vê no segundo parágrafo, né? Deus não criaria tanta coisa linda, a inteligência, o amor, a beleza e a vida para arremessá-los às trevas. Voltando um pouquinho, por favor, Rô. É, estudando filosofia, que eu adoro, né? Principalmente filosofia oriental. Adoro filosofia oriental, né? A ocidental tem coisas muito lindas também, né? Mas, sinceramente, é apenas uma predileção. Quando fala de virtudes, né? De beleza no mundo, quando você estuda filosofia oriental, é algo belíssimo, né? Poético mesmo. De qualquer forma, a gente pensando nisso, quando ele fala nessa questão que Deus não jogaria tanta beleza, não criaria tanta beleza para depois jogar as trevas, me lembrou muito de uma aula que o professor perguntou o seguinte: vem cá, isso no curso de filosofia, né? Mas nós estávamos estudando a possibilidade, veja, não estávamos falando de religião e nem tratando sobre religião, mas estávamos falando sobre vida e morte. E a pergunta dele foi: se existe reencarnação, pelo menos por teoria, disse o professor, até para não ferir, evidentemente, pessoas que têm ideias opostas, né? Então, nós estávamos discutindo tudo ao patamar apenas da filosofia. Ele disse, então, se por teoria existe reencarnação, por que existe? O que validaria, na opinião de vocês, a reencarnação? E a sala ficou quieta por uns 5 minutos, e eu pensando, e já tinha ali alguns fragmentos de elementos para tentar discutir ali com o professor. Um falou uma coisa, o outro outra, e eu levantei a mão e disse, eu falei, professor, porque, veja bem, na natureza tudo se renova, tudo, absolutamente tudo. Até o nosso corpo, né, vai ser utilizado pela Terra de várias formas, mas, e tudo é cíclico, né? A semente vem de novo, a árvore, né, ali cresce, ela se desenvolve, depois ela morre, depois ela volta para a terra, e depois tudo de novo. Se é assim com a natureza, por que não seria com a nossa vida, que é algo talvez até mais complexo, né? Comparando com outras formas de vida, por que tanta inteligência seria desperdiçada, né? Só que a hora que eu pensei nisso e falei, aquilo realmente me fez pensar em todas as provas pelas quais eu acredito hoje na reencarnação. E é belíssimo a gente pensar nisso, né? Porque isso fortalece não só a nossa fé, mas a certeza, né? Porque fé raciocinada mesmo é quando você vai, como diz Emmanuel, ou Kardec, fé raciocinada é o poder que nós temos, a habilidade, a liberdade de discutir, de perguntar, de não acreditar por acreditar. E isso me conquistou no Espiritismo porque ela não é uma fé dogmática, ou acredita ou não, ou acredita porque eu estou dizendo. Nós não estamos diante de dogmas que não podem ser contestados. A própria ideia de reencarnação, Kardec disse: olha, se o que for dito aqui for provado de forma contrária pela ciência, siga a ciência. Então é muito bonito e não só muito bonito, é muito prático, é questão de ordem prática, a ideia que se liga à própria natureza, que se prova por ela mesma, né? É só a gente observar o ciclo das coisas. Há uma ordem natural, há uma inteligência absurdamente enorme, gigantesca por trás dessa ordem natural das coisas que me permite só apontar numa direção, né? Que me permite apontar numa direção, que é a reencarnação, enquanto outra possibilidade não vier, né? É, se a ciência realmente, como diz Kardec, não provar o contrário, nós seguiremos o que acreditamos, porque é uma certeza quase, vamos falar assim, matemática, porque não foi comprovado cientificamente, mas pensa bem no que acabamos de dizer. Emmanuel diz, né? Olha só, Deus, que é a suprema sabedoria, a suprema bondade, não criaria a inteligência, o amor, beleza e a vida para arremessá-las às trevas, ou seja, para descarte, né? Pensa bem.
É como se você construísse a casa dos seus sonhos, fizesse a decoração mais linda, a casa mais tecnológica, aquela casa dos sonhos mesmo, onde você se realiza, onde você se refugia, e depois que você acabou de construir, você agora falasse para o mestre de obras assim, agora passa o trator em cima e derruba. Faz sentido? Isso seria a morte. Isso seria você criando algo para o nada. Faz pensar, né? Mas vamos lá. Próximo slide, por favor, Rô. O que vem Emmanuel dizendo ainda sobre essa mensagem? O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. A lagarta que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com asas multicolores de borboleta. Nada perece, tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo assim a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Que coisa linda, né? Só isso já traz tanta coisa para a gente pensar. O inverno áspero é sucedido pela primavera, tudo é cíclico, tudo renasce, né? Tudo, a floração há de acontecer novamente. A lagarta virando borboleta, coisa linda, né? Nada perece, tudo se transforma, acabamos de falar isso. E tudo é na direção do infinito bem. O mundo foi criado para o amor, né? E ele termina, se a gente compreender isso, se nós compreendermos essa verdade, nós estaremos face a face da morte e não temeremos, porque enxergaremos que, em vez de morte, estaremos diante do grande portal da vida. E nesse momento seremos luz, luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Essa mensagem você pode encontrar, querendo ler novamente, no próximo slide, por favor, Rô. É um livro, né, escrito por Chico, né, foi psicografado por Emmanuel. Então você pode ver aí no próximo slide que se chama Escrínio de Luz. Escrínio de Luz. Chico Xavier. À frente da morte é essa mensagem de Emmanuel, e nesse livro tem outras mensagens igualmente ou mais bonitas, inclusive, tá? Para você pensar. Mas agora, do ponto de vista psicológico, psicanalítico, né? A gente viu, tá bom, o Espiritismo me ajuda a entender que a morte não existe. Há continuidade. Por quê? Porque a vida não seria desperdiçada por uma inteligência que nós hoje decidimos chamar de Deus. Não compreendemos sua totalidade ou mesmo em parte. Tentamos entender em parte, né? Mas sentimos Deus, já sentimos que há algo mais. E a psicanálise, né? De que forma nós podemos transitar de um assunto para o outro? Eu gostaria de colocar o próximo slide, por favor, para pegar um trecho dessa mensagem que nós estudamos de Emmanuel, para lembrar que se o luto não for tratado, será, com certeza, terá como resultado, com certeza, o sofrimento, né? Quando Emmanuel diz, não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre dilatação do labirinto, e que, se perdendo no labirinto, nós vamos despender longo tempo para recuperar o rumo certo, isso quer dizer o quê? Que nós precisamos entender, sim, melhor a ideia de morte, tratar melhor a ideia do luto, para tentarmos sermos mais saudáveis mentalmente e emocionalmente. Então, no próximo slide, a minha proposta é que nós verifiquemos, né, na próxima apresentação, o luto e seus enfrentamentos psíquicos. Luto e seus enfrentamentos psíquicos. O luto traz desafios? Muitos, inúmeros, né? Então, nós, por exemplo, né, dentro do âmbito psicológico, da psicologia, da psicanálise, teorias acadêmicas maravilhosas feitas sobre o luto, e academicamente convencionou-se dizer que luto tem 5 fases, né? Na próxima slide, por gentileza. Eu acho lindo, a academia é maravilhosa, ela traz teoria, ela traz apontamento, né? Ela classifica as coisas. Então tem gente que guarda isso de cabeça, né? Como se fosse possível dentro da mente humana nós termos padrões sempre, né? Mas tudo bem, é um ponto, né? Foi se verificado como comportamento humano que em média, as pessoas enlutadas
passam pelas fases da negação, onde ela nega o ocorrido, não, na verdade, não aconteceu, não pode ser possível. Depois ela entra. Isso pode acontecer no mesmo dia, vários sentimentos também, tá? Ou fases, a ordem aí das fases não significam necessariamente nessa ordem, porque cada um é um, e existem outros tipos de sentimentos também, tá, gente? Mas academicamente, né, você já deve ter ouvido falar que, tudo bem, depois da negação é comum vir a raiva, né? Eu tô com raiva porque Deus fez isso comigo, porque Deus fez isso com a minha família, né? Então, aí vem a barganha, né? Se eu tivesse feito mais, será que a pessoa tinha desencarnado? Eu deveria ter falado mais te amo, eu deveria começar a parte da culpa. Depois deprime, vem a depressão. Para lá na frente, né? Talvez vir aí a aceitação, o conformismo ou a conformidade, né? Muito bem, só que na psicanálise a gente vê que às vezes as camadas psíquicas o luto ele não é assim de bate pronto, feito assim só dessa forma, pronto, acabou. Eu não posso generalizar a dor também das pessoas dizendo que todos vão passar por essas fases e mesmo a psicologia ou a artigos científicos acadêmicos pedagógicos, didáticos, dizem sobre isso. Não se afirma, tá? Que a pessoa vai passar por essas fases desse jeito, nessa ordem que são esses os sintomas. Tudo bem. Mas, se a gente não abrir a mente para outras possibilidades, nós vamos achar que as fases são essas, né? E cada um é um mundo muito. A gente se parece na dor, mas cada um tem as suas peculiaridades, né? Nós temos que lembrar sobre isso. Então, no próximo slide, por favor, olha só, com essa imagem, lembra a fase do Emmanuel, né? Emmanuel traz, olha, se você, diante da perda do objeto, eu já explico o que é perda do objeto, se você não se cuidar no luto, você pode se perder ainda mais e entrar num labirinto que vai ser difícil de sair. E quando você sair, pode ser que você despenda muito tempo até achar a saída. Tá vendo aí, ó? Tem uma pessoa no meio das brumas e de repente várias placas apontando direção para direita, para esquerda, para não sei, para frente, para trás, tal, né? É um sentimento muito comum para quem passa pelo desafio da morte de um ente querido, né? E agora? O que que eu vou fazer, né? A psicanálise, ela lida muito com símbolos, né? Com de que forma essa pessoa foi ensinada sobre a morte. Qual o símbolo interno dela? Certa vez, uma paciente dizia sofrer muito, né? Pela morte da sogra, que tinha como a conta de mãe, né? Era uma mãe para ela. E ela falou: Olha, eu não sofri tanto pela morte do meu irmão como estou sofrendo pela sogra. Claro que há aí enlaces de sentimento, de carinho, que foram criados com essa sogra, que de repente não foram criados da mesma forma com o irmão, ou se foram, talvez o símbolo que ela guarda é, bom, nós sofremos mais quando a mãe morre do que o irmão. Por quê? Porque é assim. Por quê? Porque alguém disse. Por quê? Porque é assim desde sempre. Se não for, não, mãe é mãe, mãe é mãe, ó, um símbolo criado, um símbolo que nós aprendemos, né? E aí talvez você ouvindo isso se até ache estranho, porque Raquel, é assim mesmo. Nós fomos criados assim, né? Então, nós guardamos muitos símbolos, e como no slide que estava aparecendo, se o Rogério, por favor, Rô, puder colocar novamente o mesmo, né? Psicanálise é a perda do objeto. Que objeto? Tá? Que objeto? É a coisa do enlace com o apego que a gente tem com aquilo que nós guardamos vínculo. Então, aquela pessoa se tornou o meu objeto de existência. Mas a palavra objeto não é objeto no português, tá, gente? É uma fala técnica que nós usamos na linguagem acadêmica da psicanálise. Então, perdeu o objeto, perdeu a própria vida? Não sei. Vai depender, no próximo slide, por favor, do que a pessoa tem de apego, né? Dependendo do tamanho do apego, é o tamanho da dependência emocional com aquela pessoa. Precisamos pensar, sou apegada àquela pessoa, né? A pessoa morreu, quero, já ouvi isso, né? Me leva junto, quero ir junto. Minha vida perdeu sentido, perdeu significado. Isso não é amor, gente, isso é apego.
respeitando, veja bem, não é com a língua portuguesa que eu estou explicando o fenômeno apego, é com a língua psicanalítica, com a língua, o idioma da energia mental. O apego faz doer. É como se nós quiséssemos possuir algo que não é nosso, ter controle sobre o que não temos controle, nós sofreremos certamente. Para você ter uma ideia, a noção de apego que gera dependência emocional foi artigo da revista, se o Rô puder colocar na próxima slide, por favor, da revista Digital Sem Clichês, que a gente tem aqui. Eu escrevi em agosto de 2023 essa matéria, né? A importância do outro em mim. Síndrome do coração partido. Se você quiser ler essa matéria, você pode ligar para esse número ou ligar não, manda mensagem para o WhatsApp, tá? Que é o 11 94919 1160, 11 94919 1160, e a gente te manda gratuitamente. Ela é digital, você lê pelo celular ou computador. Nesse artigo eu explico um pouco que o tamanho do nosso sofrimento é o tamanho do nosso apego, basicamente, mas claro que eu trago outras nuances desse estudo, tá? A nossa revista tem distribuição gratuita, você recebe uma vez por mês. Inclusive saiu ontem a 20ª edição já, a 20ª edição, tá bom? E para ir terminando, é muito importante, então, que se você estiver sofrendo por uma questão de luto, que você procure terapia. Não subestime o tratamento terapêutico e nem a dor que você está sentindo, achando que você vai dar conta sozinho. O luto não elaborado hoje vai te cobrar um preço, uma hora ou outra, né? Com a saúde mental ou a somatização em doenças físicas, né? A psicanálise vai te ajudar a fortalecer os seus recursos internos, vai te ajudar a dar o plano A, né? No próximo slide, por favor, ajudar você a ir para um outro olhar, né? Plano A não deu certo, vamos tentar o plano B, agora vamos no plano C, até você fazer, no próximo slide, Rô, uma transição confortável da sua dor para o entendimento, né? O que é transição? É o entendimento, é um próximo olhar no próximo slide, é o ponto de vista, talvez, que precisa ser ampliado. Deixar de colocar, próxima apresentação, por favor, Rô, deixar de olhar a vida pelo retrovisor, né? Haverá um futuro pela frente que talvez nós precisaremos olhar e ter recursos para fortalecer a nossa caminhada, né? Não é porque alguém ficou para trás que significa a sensação de abandono, nós vamos abandonar as pessoas que se foram, porque na nossa mente elas sempre viverão, né? Falamos do Dia dos Mortos rapidinho, só para passar no próximo slide. No México, por exemplo, pode ir passando os slides, os próximos dois, Rô, por favor. Você vê que lá eles fazem festa, né? Comida aí, ó, tudo muito colorido, para que a morte seja lembrança de algo bom, algo feliz, na lembrança da pessoa, que algo tenha significado de importante, né? Então, olha como tudo depende do modo como nós vemos as coisas, né? Então, olha, só para terminar, que nós estamos no último minutinho, não vai dar tempo de dar todos os recados. Se você puder, tá bom? Mande sua mensagem, se associe ao Clube Amigos da Boa Nova. O telefone lá é 0800 12018 38, tá? O Rô colocou aí, Rô, muito obrigada, para você participar e fazer parte do nosso clube, tá? Com que você contribuir, nós conseguimos manter a programação em dia aqui, tá? Na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. O Rô colocou o meu Instagram a todo momento para você, se você quiser me seguir lá também, é Raquel Bachiega, tá? Raquel Bachiega Oficial, Raquel Bachiega Oficial, tá aí para você. No mais, as mensagens que vocês deixaram aí para mim, ou tiver alguma dúvida sobre o tema e quiser aprender mais como funciona a terapia para o luto, né? Dor é dor, não se compara, se ampara. Como você pode vencer essa dor? Entre em contato, nós procuraremos te ajudar com todo carinho, tirando suas dúvidas, te orientando, tá? E esse foi o recado desse programa. Espero que você tenha se sentido mais leve, apesar de um tema nem sempre tão fácil de ser desenvolvido, tá bom? Por isso eu conto com suas vibrações e espero a sua companhia no próximo sábado, às 9 horas em pontinho, no próximo programa Plantão da Alma. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você acompanhou Plantão da Alma.